Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica e hoje a gente continua com a nossa série chamada A Missão da Igreja. Porém, nós falaremos hoje sobre o ajuntamento da igreja. Será que o ajuntamento da igreja é a missão dela ou faz parte da missão? Será que os cultos que nós frequentamos já é a missão da igreja? O fato de você ir a um culto, será que isso já... Você pode dizer para as pessoas que hoje eu fiz a minha missão, eu fui à igreja, eu participei de um culto. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Paulo escreve o seguinte: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Precisamos entender que o ajuntamento não é a missão da igreja, mas o ajuntamento ele é fundamental para que a igreja, então, entenda sobre a sua missão. O que tem no ajuntamento? O que temos no culto? Uma abertura de culto, nós temos a leitura bíblica para abrir o culto, nós temos os louvores, nós temos as orações, nós temos o momento do ofertório, nós temos o momento de testemunhos, nós temos o momento da pregação da palavra, das apresentações, da oportunidade, dependendo da igreja, as oportunidades para os irmãos. Então nós temos diversas coisas dentro do ajuntamento, acontecem diversas coisas. Porém, nada disso ainda é 100% a missão da igreja. Isso faz parte da missão da igreja. E por alguns não entenderem isso, nós temos vivenciado aí muitos problemas internamente, e por isso nós estamos falhando na nossa missão. Alguns acham que a missão dele é só pregar dentro de uma igreja. Então, se ele não tiver oportunidade para cantar, se ele não tiver oportunidade para pregar, uma oportunidade para dar uma saudação, para testemunhar, eles ficam chateados, outros com raiva, saem da igreja, procuram outra igreja que dê para ele oportunidade. Mas esses ainda não entenderam que esse ajuntamento é para a edificação do corpo. Pode haver manifestações? Pode. Olha o que Paulo diz. Que a uns Deus chamou como apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Então, a igreja foi chamada, a igreja ela é apostólica não porque tem um homem que recebeu uma unção apostólica, porque tem um apóstolo dentro dessa igreja. A igreja de Cristo ela é uma igreja apostólica porque ela recebeu um envio do próprio Jesus antes de retornar para casa, antes de retornar para o Pai. Ele disse, vão, esse foi o envio da igreja. Então, a partir daí, todos receberam o envio apostólico de Cristo. Existem profetas? Sim, não, mas só para ficar profetizando, eis que Deus vai te dar um carro, eis que Deus vai te dar uma casa, eis que Deus vai abrir... Não, essas coisas Deus pode falar? Pode, essas coisas Deus pode realizar em nosso meio, sim, é vontade dele. Porém, isso não é a missão da igreja. A igreja não foi levantada só para isso. Deus se alegra no ajuntamento, Deus ama o ajuntamento, Deus estabeleceu o ajuntamento. Fiquem reunidos. A partir daí já começou o ajuntamento da igreja. Quando Cristo olhou para os seus apóstolos, alguns que estavam ali, os seus discípulos, disse, estejam reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder da descida do Espírito Santo. Ali já começou a reunião da igreja.
A igreja começa a se reunir até um pouco antes, no momento da ceia, quando Cristo traz os seus discípulos, e ali eles cantam louvores, eles se reúnem, Cristo inaugura um novo tempo, ali a igreja já estava se reunindo. E depois da descida do Espírito Santo, então ela é fortalecida para cumprir a sua missão. E daí em diante, o ajuntamento da igreja ela começa. Havia operações de milagres entre eles, sim, e deveria e deve acontecer. Porém, isso não é a totalidade da missão da igreja. Então, Paulo fala, e terceiro, mestres, pessoas que ensinam. Então, dentro da organização da igreja, precisa haver pessoas que tenham esse dom de ensinar, para que então, através do ensinamento, pessoas sejam capacitadas, equipadas, preparadas, para que então a igreja comece a cumprir a sua missão. As realizações de milagres nas nossas vidas não é para dizer que nós somos amados pelo Senhor, somos exclusivamente meninas dos olhos de Deus ao ponto de Ele só operar em nós. Não. Nós vivenciamos os milagres do Senhor no nosso ajuntamento, nos nossos cultos, que é para anunciar a Cristo através desses milagres. Então nós passamos a ser testemunhas vivas de Cristo aqui nessa terra. Nós não andamos com Ele como os discípulos andaram, mas hoje nós andamos através da palavra, através da manifestação do poder de Deus. Então, quando Cristo tocou em mim, me curou, me restaurou, fez algo extraordinário, sobrenatural, algum milagre, eu devo testemunhar de Cristo, que Ele está vivo e poderoso, porque eu tenho essa marca na minha vida. Então, eu levo esperança de um milagre para a vida de outras pessoas. E quando eu faço isso, eu estou começando a cumprir a missão que o Senhor nos delegou como igreja. Então, nós precisamos entender que também tem um dom de prestar ajuda. Alguns entendem como o dom de misericórdia. Alguém que estabelece ali, então, um ministério, algo na igreja, como nós vemos na igreja de Atos, também as pessoas sendo cuidadas, sendo supridas através desse ministério na igreja. Os dons de administração, de administrar, de conduzir todas as coisas. Então, por isso que nós temos líderes, nós temos coordenadores dentro das igrejas. Eles estão administrando o ministério, estão administrando a obra de Deus. O ajuntamento da igreja se faz importante e isso é de Deus. Isso deve acontecer. Temos as manifestações de Deus aqui nessa terra. Paulo diz o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. O amor, em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas. O amor de Cristo enxertado em nós através do Espírito. Assim como o Pai me ama, eu também o amo. Assim como Jesus ama o Pai, eu também preciso amá-lo. E isso vem através do Espírito Santo. O que é, de fato, o ajuntamento da igreja? Ele é chamado também de ajuntamento dos fiéis. Como podemos ver o ajuntamento da igreja? O ajuntamento da igreja, ela também é chamado de ajuntamento dos fiéis. Então, número 1, os ajuntamentos dos fiéis também podem ser vistos como momentos de renovação espiritual. Então, quando a igreja louva, quando a igreja adora ao Senhor, quando a igreja ela ouve a palavra, ela está se renovando espiritualmente, ela está se limpando, se curando para cumprir a sua missão. Número 2, os ajuntamentos dos fiéis também podem ser organizados em diferentes formatos, dependendo das necessidades e características da comunidade, de cada igreja. Então nós temos igreja que tem células, redes, pequenos grupos. Isso não importa, o nome não importa. O que importa é aquilo que nós fazemos e para que nós fazemos isso. Para cumprirmos uma missão. E aí, essa é a maior responsabilidade da igreja. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer.
que é as operações de dons sendo ativados sobre a igreja. Ora, assim como o corpo é uma unidade, o ajuntamento, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Isso significa que todos são importantes, não só para o ajuntamento, mas para a missão para a qual a igreja foi chamada. Número 3, o que significa os ajuntamentos dos fiéis? Além disso, o ajuntamento dos fiéis é um espaço propício para o ensino e edificação espiritual. A palavra, todos reunidos ali. Número 4, o ajuntamento dos fiéis também é um momento de celebração e de louvor. Tem que haver um momento da comunhão, deve haver um momento dos louvores, de adoração ao Senhor, porque tudo isso faz parte para que a igreja seja preparada. Nós louvamos ao Senhor, o Senhor derrama da sua glória, do seu poder, da sua unção, da sua capacitação, nos prepara, nos renova, para que então a igreja possa cumprir o seu papel. E por último, número 5, por fim, o ajuntamento dos fiéis é uma prática que reflete a essência da vida cristã em comunidade. É uma prática que reflete a essência. Somos um corpo. A gente canta isso. E assim bem ajustado. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre é assim e nem sempre será assim. Mas existe um grupo específico desejando e querendo e fazendo de fato a sua missão. Porque eles entenderam que a sua missão vai muito mais além do que um domingo à noite ou um dia da semana. Eles estão pelas ruas, eles estão nas escolas, eles estão nas faculdades, nas empresas, nos parques, realizando a sua missão. E nós precisamos entender que existe tudo isso para equipar a igreja. Existem a unção apostólica, a unção profética sobre a igreja, os dons de curas se manifestando entre nós, para que então sejamos testemunha viva de Cristo aqui nessa terra. O ajuntamento da igreja, o momento da celebração, o momento do culto, não é ainda a missão da igreja, mas ela faz parte, porque é nela que são preparados os discípulos. É através da igreja, do ajuntamento, que o envio ele acontece. É através do ajuntamento, dos louvores, que Deus vai despertando corações, Deus vai despertando as mentes, Deus vai despertando as pessoas, levantando jovens, crianças, adolescentes, velhos, para cumprirem aquilo que o Senhor deseja, a sua grande comissão. Eu espero que você tenha entendido sobre isso, e eu espero também que haja um despertamento no seu coração, que haja um despertamento na sua mente, para que então você cumpra a missão que o Senhor delegou sobre a sua igreja. Você pode até falar, eu não tenho nenhum chamado, eu não tenho nenhuma unção sobre a minha vida.
A missão da igreja não está relacionada a nada disso. Você faz parte de uma igreja, você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pertence ao corpo de Cristo, então você tem uma missão. Te espero na próxima aula, em nome de Jesus.